Fala casais, você sabia que das 38 parábolas que Jesus contou, 16 delas fazem referência a alguma questão em perspectiva financeira? Depois que eu descobri essa informação, eu me fiz a pergunta, por que será que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Mais de 40% das suas parábolas fazem uma referência, trazem um conceito, um princípio, um ensinamento sobre a vida financeira. E a partir desse momento, nós iniciaremos uma série para aprendermos conceitos e princípios do porquê Jesus falou tanto sobre dinheiro e trouxe isso nas suas parábolas para a nossa vida financeira como casal e como família. Essa é uma nova série que se inicia, as parábolas de Cristo e a saúde financeira de um casal. E você entrará comigo junto nessa jornada para desvendarmos as 16 parábolas de Cristo e quais princípios nós podemos aplicar na nossa vida financeira como um casal. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, planejador financeiro CFP. Estamos aqui construindo o maior canal de finanças para casais do Brasil e você, a sua casa e a sua família fazem parte desse projeto. Então, se vocês querem receber um conteúdo com foco e propósito no casal, investimento, organização financeira com princípios cristãos, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para que você faça parte dessa jornada junto conosco. E se esse vídeo fizer sentido, já deixa o seu like, porque quando trouxerem os próximos vídeos da série também vocês receberão em primeira mão e o YouTube vai entregar para mais casais, mais famílias esse conteúdo que será extraordinário. Dito isso e feita essa introdução, você sabia que a Bíblia fala mais de 2.300 versículos com questões relacionadas a bens, recursos, dinheiros, bens materiais? Olha só, a Bíblia fala mais sobre aspectos relacionados ao dinheiro do que amor, fé, não temer. Olha só, temas fundamentais, mas quando nós comparamos a quantidade de vezes que a Bíblia fala sobre dinheiro e esses outros aspectos do dinheiro, é superior em muitas vezes a sua menção ao longo da Bíblia. Isso nos traz um sinal de alerta, não só sobre o que devemos prestar atenção, mas como administrar, como aplicar princípios, como vivermos a partir da riqueza eterna do Senhor que Ele nos confia todos os meses, os talentos e os recursos que Ele nos confia. E hoje nós começaremos com uma parábola que é contraintuitiva aos conceitos dos coachings, dos mestres, dos mentores, daqueles que ensinam a construção de riqueza pura e cega. Vamos então conhecer a parábola do rico insensato. E como nós estamos construindo juntos essa série de mensagens, eu quero depois saber a sua opinião. Você prefere que eu leia o texto inteiro, complete a parábola para então trazer os ensinamentos, ou conforme eu vou fazendo a leitura, eu já vou trazendo os princípios, as aplicações e reflexões a partir do texto e da parábola de Jesus? Coloca aqui nos comentários para nós entendermos o melhor modelo de continuarmos essa série com as 16 parábolas. Olha só, a primeira parábola do rico insensato está lá em Lucas 12, a partir do versículo 16. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa é a parábola do rico insensato. E por que essa palavra ela é contraintuitiva e vai contra muitos ensinamentos do nosso mundo presente? Porque nós somos o tempo inteiro bombardeados, incentivados, nos tirando da zona de conforto para buscarmos uma riqueza. E muitas vezes uma riqueza insensata como essa, onde buscamos sempre na primeira pessoa o meu enriquecimento, os meus recursos, os meus celeiros, a minha vida, a minha alegria, a minha bebida, a minha comida, é tudo meu. O ego, o centro está no eu. E quando nós falamos de finanças para casais, se essa riqueza, se esse coração do rico insensato está habitando no coração do marido ou no coração da esposa, nós teremos pessoas que mesmo estando no casamento estão buscando apenas o seu próprio interesse, buscando apenas a validação do seu eu, buscando apenas a sua própria riqueza. E o quanto que isso é destrutivo para a história e realidade de um casal.
Quando nós decidimos pelo casamento, firmamos essa aliança que é uma aliança eterna e não tem fim, nós estamos abrindo mão, em primeiro lugar, do nosso individualismo. Eu abro mão da minha felicidade, sendo aquele que é a prioridade, para sermos também aquele que fazem os outros felizes, a começar por dentro da nossa casa, a começar pela felicidade do cônjuge, dos filhos, e isso também nos alegra, a alegria quando nós fazemos parte dessa grande bênção que é abençoar a vida de outras pessoas. Só que esse homem, ele estava condicionado a um coração que, mesmo tendo enriquecido e conseguindo muitos recursos, pensava apenas em si, pensava apenas no seu individualismo, pensava apenas nas suas realizações. E olha só que ponto interessante. Depois de conquistar muito e então ter mais um plano de crescimento, isso mostra uma ambição que nunca cessa. Essa parábola nos mostra o coração de um homem que nunca tem a sua sede saciada. Ele já era rico, ele já tinha uma grande multiplicação, mas ele sempre queria mais. E ele condicionava então a sua comida, bebida e alegria ao próximo passo, ao próximo nível. E isso é completamente contra os princípios de Cristo nos trouxe e também o que Paulo nos diz. Aprendi a ser contente na alegria, na tristeza, com saúde, com doença. Aprendi a ser contente tendo recurso ou tendo escassez, porque é uma alegria que está dentro, não depende do recurso ou da riqueza. Esse rico insensato, ele sempre tinha uma sede insaciável, e é isso que o dinheiro causa em nós e no nosso casamento. Se nós não tivermos o centro, focos específicos, propósitos específicos, então se você quer enriquecer, quanto tempo você vai despender da sua família para então conseguir esse processo? Quando esse projeto começa, tem começo, meio e fim, para que você volte à sua família e esteja 100% presente à sua família, 100% disponível para vocês estarem juntos construindo o que de fato é a família e o legado de vocês, que vai muito além do que é o dinheiro. Esse rico, ele estava vivendo por um princípio do que falta. E se eu vivo pelo que falta, eu vivo por uma sede que nunca é saciada. E quando Jesus nos encontra, ele é a fonte que sacia a nossa sede. Então conseguimos encontrar plenitude e satisfação mesmo em meio aos desafios financeiros. Mesmo em meio a uma conta negativa, um nome protegido, não é isso quem nos define, não é isso quem define a nossa alegria, não é isso quem rouba a nossa paz, porque ela excede tudo isso. E a partir do momento que eu estou vivendo uma situação desafiadora financeiramente, cabe a mim consciência, responsabilidade para mudar essa situação. Passaremos por dias desafiadores, mas o Senhor nos disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A partir do momento que o nosso coração está inclinado ao arrependimento e buscando verdadeiramente um conserto na vida financeira, o Senhor estará conosco e não será uma conta, um dinheiro que vai tirar e roubar a nossa paz. E aqui eu quero quebrar um paradigma importante que muitos cristãos carregam. E antes de falarmos sobre isso, eu quero deixar para você aqui um vídeo falando sobre construção de propósito, de organização financeira como casal e como família. O dinheiro na mão de vocês precisa ter um propósito que vai além do nosso eu, que vai além da nossa casa e transborda aqueles que nos cercam, transbordam para órfãos, viúvas. Nós precisamos ter esse coração que é o coração, o Espírito de Cristo, o Espírito generoso que se doa a si mesmo em favor dos outros. E esse vídeo vai ajudá-los nessa jornada. Enquanto nós não temos outros vídeos da playlist, eu vou deixar para você esse vídeo de recomendação. Olha só. Um paradigma que nós temos é que, ao ver essa parábola, as pessoas associam a riqueza ao inferno, ao pecado, ao distanciamento de Deus. Só que aqui nós estamos falando de um rico insensato, de um rico sem propósito, egoísta, pensando no seu próprio eu. O contrário disso é a riqueza de José. Nós temos uma luz, uma referência, uma sombra de José sobre a história desse rico insensato. José se tornou um homem ultra rico, extremamente rico, o mais rico do Oriente, sendo ele o responsável por salvar a descendência de Israel. Olha só o propósito da riqueza na mão de um coração, na mão de um homem que tem um coração inclinado ao reino dos céus, às riquezas eternas, aos bens que são eternos e não param apenas aqui nessa terra. José, assim como esse homem, também tinha riqueza. José também ampliou seus celeiros. José também teve colheita abundante, muito semelhante às características do rico insensato. A diferença? José tinha um propósito, uma direção de Deus e a sua riqueza fazia sentido. Para esse homem, a riqueza é apenas um luxo, uma contemplação do seu próprio eu, dos seus próprios desejos e da sua própria necessidade. E aí o Senhor fala, louco, ainda hoje
pedirão a sua alma. E o que essa parábola traz de ensinamento para as finanças do nosso casamento? Não faz sentido nós construirmos riqueza e colocarmos toda a nossa energia no trabalho, construção de riqueza, patrimônio, escondendo o dinheiro do nosso cônjuge, fazendo isso pensando apenas nos nossos planos, realizações, no nosso egoísmo e na nossa independência. Verdadeiramente, ore ao Espírito Santo para que ele examine o seu coração e te mostre a real intenção do seu coração na busca da riqueza, na busca do enriquecimento, na busca para sair das dívidas de fato. Muitas pessoas já se acostumaram a ter o nome protegido, já se acostumaram a gastar o dinheiro do banco e simplesmente viver por uma riqueza insensata. Quando o banco te dá um limite muito maior do que você pode pagar e você usa, será que você não está sendo semelhante ao rico insensato que usando a riqueza e o recurso, nesse caso que nem é seu, para satisfazer os seus próprios desejos, interesses e necessidades? Essa parábola nos fala sobre o poder que existe na unidade do casal, onde vocês protegerão um ao outro dessa vaidade egoísta que está na nossa natureza humana, onde nós queremos buscar o nosso próprio interesse. E o casamento é a melhor escola, é a melhor pedagogia para tratarmos o nosso ego, o nosso egoísmo, a nossa independência, o nosso eu, para vivermos o nós, para tratar o meu e vivermos o nosso, a nossa casa, o nosso patrimônio, a nossa família, o nosso propósito, o propósito de Deus para a nossa família e a partir da nossa família alcançar outras famílias. A riqueza de Deus, do tipo de Deus, não é uma riqueza que acaba em nós, ela é um rio que flui, atravessa a nossa casa, transborda em nossa casa e alcança outras famílias. A riqueza do tipo de Deus, a riqueza eterna, ela vai além dos nossos interesses. Sim, você pode viver com conforto, mordomia, viagens, viver e desfrutar do melhor dessa terra, mas isso não pode parar apenas na sua vida, na sua casa, nos seus próprios interesses, para que não sejamos como esse rico insensato, agindo de maneira individualista, independente. Ore ao Senhor, para que Ele ajude vocês a quebrar esse espírito de orgulho, de vaidade, de independência que muitas vezes está no nosso coração e imperando nas finanças do nosso lar, impedindo que vocês conversem sobre dinheiro, impedindo que vocês tenham planos em conjunto sobre dinheiro e sobre o futuro de vocês como casal e como família. E uma última dica e princípio é que esse rico insensato, ele deixou para curtir um futuro. Quando então alcançar essa riqueza? Quando então multiplicar os meus celeiros? Aí sim, comerei, beberei e me alegrarei. Ei, você não depende da riqueza para se alegrar. A sua alegria está no Senhor. O seu socorro está no alto dos montes e quando você olhar para lá, você vai encontrar o seu socorro. Entenda e viva com esse espírito de satisfação plena no momento em que vocês estão. Tenha alegria e gratidão, desfrutem, comam, bebam, se alegrem com aquilo que vocês possuem hoje. Sejam bons administradores com o que possuem hoje. Desfrutem como o Senhor desfrutou no 7º dia, mas não deixe para deixar no futuro a comemoração, a brincadeira, a viagem com a família, a diversão. Simplesmente num dia que nós estivermos super ricos, faça pequenos momentos em família, crie memórias. Isso não é sobre gasto, é sobre a intenção, sobre o desejo de construir momentos inesquecíveis e extraordinários na sua casa e na sua família. Não deixe para o futuro, sempre para o futuro, adiando a gratificação e a comemoração do presente, no que Deus já tem feito na sua casa e na sua família. Esse rico insensato, apesar de ter muito dinheiro, não teria tempo de vida para desfrutar de tudo o que tinha conquistado. E isso é uma grande insensatez. E nós somos filhos de Deus, sábios à luz da palavra, com os recursos que Ele nos confia. E nós comemos, bebemos e nos alegramos com aquilo que o Senhor tem nos dado hoje. E por isso nós agradecemos, abrindo portas para que Ele nos leve para um próximo nível e para uma próxima estação. Essa foi a análise e a aplicação desse grande princípio que o rico insensato nos traz através dessa parábola. Que a riqueza não tome o nosso coração, mas seja apenas um instrumento para a eternidade e para a glória de Deus. Fez sentido para você? Essa foi a nossa primeira parábola da série. Serão 16 parábolas onde nós vamos comentar, trazer referências, insights para que você tenha princípios poderosos para falar sobre finanças no seu casamento. Chama seu cônjuge, compartilhe esse vídeo com ele, compartilhe essa parábola com ele, para que juntos nós possamos refletir à luz da palavra para consertarmos o nosso casamento por um justo juiz, que é a palavra de Deus, aplicando conceitos práticos na vida financeira de vocês como casal. Antes de concluirmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui uma outra recomendação de uma live que nós fizemos falando por que Jesus falou tanto de dinheiro, e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo da nossa série Parábolas de Cristo
para as finanças e a saúde financeira de um casal.